a última aula de história do professor Jordan, então não sei até que parte que ele foi, depois eu vou conversar com ele. Eu acho que ele trabalhou até a história do Brasil com vocês, mas eu vou dar sequência na história contemporânea. Depois a gente acerta ali e eu vejo com ele, para ver bem certinho o conteúdo que ele parou. Vamos lá, então. Não sei se vai demorar 1h15, tá, gente? O conteúdo aqui ele é mais... vocês têm mais facilidade, talvez, de compreender, né? Alguns conceitos, algumas informações, né? Geralmente é o conteúdo que vocês mais gostam lá na disciplina de história. Ou menos odeiam, né? Ou acham menos chato, talvez. O conteúdo mais... A gente geralmente encontra, né, esses conteúdos lá no 9º ano, e depois lá no 2º e no 3º ano do ensino médio. Então, são conteúdos que estão mais frescos aí na memória de vocês. E eu separei na aula de hoje aí algumas dicas também, tá, para vocês. E alguns conteúdos que eu acredito que, né, tem mais chances aí de cair lá no dia da prova. Porque apesar de ser um período curto na história, a gente vai ver depois, né, as datas mais precisas, em comparação, por exemplo, a pré-história ou a idade antiga, a idade contemporânea, o período desse tempo é bem menor. Porém, os acontecimentos históricos que ocorreram nesse período são muito importantes, tá? Para o nosso presente hoje e também para o nosso futuro. Para a gente colocar em datas mais precisas, não faz nem 100 anos que a Segunda Guerra Mundial acabou. Então, para a história, são acontecimentos bem recentes. Por esse motivo, né, a gente tem mais material, a gente tem mais conteúdo que a gente encontra na internet ou nas próprias escolas que vocês estudam, né? Então, geralmente tem bastante conteúdo sobre a idade contemporânea, tá? Eu acho que eu vou conseguir trabalhar hoje até o fim da Segunda Guerra Mundial, aí eu vou deixar a Guerra Fria e a redemocratização do Brasil para a última aula. Vou juntar os dois conteúdos numa aula só. Não sei se vai ser eu, enfim, né? Mas a gente vai preparar um material nesse sentido aí. Enfim, antes de a gente falar da idade contemporânea, a gente tem que lembrar, né? Toda aula eu falo, eu acho que vocês estão meio cansados de ouvir isso. História é um processo, não é um acontecimento isolado. Então, um período da história ele não vai acabar de uma hora para outra para começar o outro período da história. Sempre vai ter alguns aí acontecimentos que vão marcar esse processo histórico, para que depois, né, a gente possa falar, foi neste momento que passamos da idade moderna para a idade contemporânea, tá? Um desses acontecimentos, desses processos, né, que ocorreram aí nesse período, foi o Iluminismo. Tá? O Iluminismo que inicia lá no continente europeu, ele marca ali uma ruptura maior ainda com a Igreja, principalmente a Igreja Católica, né, nesse momento. Anos antes, né, séculos antes, aí ocorreu lá na Europa também as revoltas religiosas, né, as revoluções religiosas e tudo mais. Porém, o iluminismo ele marca um momento de filosofia. Tá? Então, aqui a gente tem a presença de filósofos, pensadores europeus, tá? Conhecidos como filósofo das luzes, por isso o nome iluminismo. Segundo eles, a razão, né, seria o bem maior do ser humano, tá? Sempre buscar a razão, menos coração e mais razão. Então, menos fé e mais pensamento, mais lógica e menos mitologia. Então, esses pensamentos filosóficos dos iluministas marcaram esse período de transição, né? Pensamentos voltados a direitos humanos, a liberdades individuais, direitos naturais. Aqui eu até selecionei, né, alguns dos principais iluministas aí da época, né? Direitos naturais, liberdade dos indivíduos, a presença dos três poderes, que eu vou falar daqui a pouco bastante sobre isso, tá? Pelo momento atual também que a gente vive, né, não só no nosso país, mas em outros países, os três poderes vão estar sempre presentes, não só nas questões de ciências humanas, eles podem estar aí presentes em outras questões, tá? Linguagens, principalmente, a questão ali da divisão dos poderes numa sociedade democrática. A liberdade de expressão, que até então ela existia, mas, né, de uma forma bem mais tímida, vamos falar assim, né? Principalmente por causa da igreja, né? Você não tinha liberdade de falar o que você quisesse, até pensar você podia, mas na hora de se expressar, né, liberdade de expressão, muitas vezes você era censurado ou até perseguido por lideranças ou da igreja ou lideranças monárquicas, os monarcas, né, a presença do reis,
dos reis nessa época. Então, a liberdade de expressão não era tão presente. Hoje, em nossa sociedade, temos, né, liberdade de expressão, por mais que algumas vezes algumas pessoas acabam exagerando por ter essa liberdade, né? A sua liberdade, ela termina quando começa a liberdade de outro indivíduo. Isso era também um dos pensamentos iluministas da época. Você tem liberdade, sim, tem liberdade, mas se comete um crime, se ofende uma pessoa, a sua liberdade vai atrapalhar, né? Ou prejudicar a liberdade de outro ser humano da sociedade. Então, a sociedade, direitos, palavras aí que envolve muito sociologia e filosofia também. Então, essa parte da história também envolve muito as ciências humanas, tá? O poder pertencente ao povo, a gente vai ver também daqui a pouco, tá? E um pouco do liberalismo econômico também a gente vai conseguir dar uma revisada. Não só no iluminismo, mas nos conteúdos que a gente vai estudar depois também. Lá no ano de 1776 também ocorre a independência dos Estados Unidos, tá, gente? É um acontecimento aí bem importante, um processo também, né, um processo histórico. Né, os Estados Unidos, que a história dos Estados Unidos inicia então com as 13 colônias britânicas, né? A Inglaterra vai lá, coloniza os Estados Unidos. Já falei para vocês, né? Isso explica o motivo dos idiomas serem falados até hoje nesses países. Nós falamos o português porque Portugal veio aqui e nos colonizou. Estados Unidos fala inglês porque a Inglaterra foi lá e colonizou. 1776, então, independência dos Estados Unidos, tá? E aqui já surgem, né, alguns conceitos de democracia, de sociedade lá nos Estados Unidos que permanecem até hoje. Um deles, né, que todos os homens, então, deveriam ser iguais, com direito à vida e liberdade. E essa independência, ela tem ideais iluministas, no momento que o contato entre a América e a Europa ainda era difícil, tá, gente? Não existia internet, tecnologia, nada disso. Muito menos aviões, né? Então, a única forma de você se comunicar com a Europa era através de navios. A maioria, né, por muito tempo, movidos ao vento, movidos por velas. Então, pense assim, ó, ideais chegarem da Europa para a América, depois para o Brasil também, né? A gente viu na última aula aí na independência do Brasil. Então, eram ideais importantes nesse momento da história, tá? Ideais muito valorizados pela elite intelectual, não só da Europa, mas de todo o mundo. Tá? Porém, a escravidão, assim como no Brasil, né, no momento da independência, ela é mantida. Não acaba a escravidão neste momento nos Estados Unidos. No Brasil, a mesma coisa, né? O Brasil se torna independente em 1822 e só em 1888, então, o Brasil acaba com a escravidão oficialmente com documentos, tá bom? Seguimos, então, a Revolução Francesa, que essa sim marca, né, o início da Idade Contemporânea. Se a gente pegar a linha do tempo, né, dos períodos da história, está lá a Revolução Francesa com o início da Idade Contemporânea, que é o período que a gente vive até hoje. Idade Contemporânea é o período que estamos vivendo até agora, tá? A Revolução Francesa, ela, para a gente entender, né, como que ocorreu isso, a gente tem que pegar essa palavrinha aqui, ó, desigualdade, tá? Havia muita desigualdade na França, principalmente pela divisão dos estados. Então, lá na França existiam 3 estados, a sociedade, né, dividida basicamente em 3 estados. O primeiro estado, então, o clero, pessoas religiosas, então, o poder da religião aqui presente, né? O segundo estado, a nobreza, pessoas ricas, pessoas com aquisição, principalmente de território. Nessa época, o território era visto como riqueza também. Eu brinco com meus alunos que até hoje, né, o terreno aí, o território, a terra, ela é muito valorizada. Né? Quanto vale um terreno na sua cidade? Né? Então, essa noção de território, de posse de terras, ser ligadas à riqueza, vem desde a época da Idade Moderna, né? Desde toda a história, né? Mas nessa época, na França, era muito valorizado também. Pessoas nobres, pessoas ricas, geralmente tinham muitos territórios em seu poder. E o terceiro estado, então, né, marcado ali pela burguesia e pelo povo, o povo trabalhador, que não eram os privilegiados, tá? O povo, o terceiro estado, né, o povo, em geral, representava cerca de 97% da população. Era a grande maioria, né? 97%, meu número aqui é péssimo. E os outros 3%, então, clero e nobreza ali, os 2 estados, dividiam só 3%, então, do total da população. Até aí, beleza, né? Isso não é uma característica que vai marcar a desigualdade.
que marca a desigualdade, que tanto o clero como a nobreza não pagam impostos, eles têm os privilégios, eles têm os direitos políticos, direitos aquisitivos, de riqueza e tudo mais. O povo trabalha para pagar imposto para esses 3%. Então, isso é a desigualdade presente então, na França antes da Revolução. Claro que existiam representantes tanto do clero, tanto da nobreza e também do povo, tá, do terceiro estado, que é o povo, para organizar leis, para discutir novos projetos e tudo mais. Porém, a figura do rei lá na França ainda era muito presente, né? Era um monarca absolutista, poder absoluto nas mãos de uma pessoa só. Monarquia absolutista é isso. Tá? Monarca, uma pessoa no poder, absolutista, poder concentrado em si. Ele é o Estado, ele é o poder, ele é a lei, ele é o exército. Tá? Mas mesmo assim existia, né, os estados gerais que eram representantes aí dos 3 grupos sociais da França. E aí acontece algumas crises na França ligadas à fome, ligadas a crises econômicas mesmo, né? O povo não tinha mais como pagar tanto imposto. E esses representantes, então, eles se reúnem na Assembleia Nacional Constituinte, que antes era, né, chamada de Estados Gerais e depois Assembleia Nacional. Nesse processo aí de discussão de ideias, de leis e tudo mais, o povo ele ficou meio que cansado, né, desse momento de ficar esperando, e sempre, né, ficar sem privilégios e pagando impostos para uma minoria lá que estava no poder. E aí ocorre, então, um processo revolucionário. O povo vai para a rua, tá? O povo pega em armas, ele se organiza e vai para as ruas protestar durante vários dias. Até que ocorre a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. Essa data é marcada, né, como início do processo revolucionário e depois da Idade Contemporânea. O que é a Bastilha? A Bastilha era um prédio, uma construção, né, em forma muito parecida a um castelo, onde era armazenadas as armas da monarquia e também algumas pessoas eram levadas lá como prisioneiros, né, principalmente pessoas da oposição aí ao rei eram levadas lá. Quando o povo chega lá e toma a Bastilha, faz a queda da Bastilha, né, eles conseguem, então, libertar os prisioneiros e também pegar as armas lá da monarquia. Então, foi um marco que simboliza, né, o enfraquecimento do poder do rei. Então, o rei perdendo para o povo num processo revolucionário. Então, essa queda da Bastilha marca, né? Tanto é que lá na França é um feriado, né, do dia 14 de julho, muito parecido com as comemorações que temos aqui no Brasil do dia 7 de setembro, tá? Então, a França não comemora a independência, mas ela comemora, então, o 14 de julho, o famoso 14 de julho lá na França. Nesse processo revolucionário, então, ocorre a Declaração dos Direitos Humanos, tá? Do homem e do cidadão, já vou falar aqui dessa parte do homem e do cidadão, que é um documento que é considerado aí um marco, né, para a história, principalmente na questão dos direitos, tá? Um marco aí em documentos que vão ser usados depois, tá? Por muito tempo aí na história. Própria Constituição no Brasil, que depois eu também vou falar um pouco mais sobre constituições, ela tem aí muitos ideais, né? Claro, não explícitos, alguns deles, né? Mas muitos ideais aí voltados lá na época da Revolução Francesa e também do Iluminismo, tá? A monarquia, ela passa a ser constitucional nesse momento, então a palavra constituição presente aqui. Então o rei, ele sim, ele se mantém no poder até então, porém, há uma monarquia constitucional, tá? Então, uma constituição que é um conjunto de leis de um país, né? Nós seguimos a nossa constituição desde 1989, então a gente não tem uma mudança na nossa constituição. Algumas leis aí vão mudar, né? No livro da constituição, que são emendas, que são projetos de lei, mas a constituição propriamente dita, ela não teve mais nenhuma mudança no nosso país desde 1989. Então, a monarquia, nesse momento, ela tem que seguir uma constituição. O rei, ele quer prender um opositor. Beleza, mas a Constituição permite que você faça isso? Se não permite, ele não vai poder fazer. O rei quer criar um novo imposto. Beleza, então vai cobrar o imposto de um grupo específico de pessoas. Está lá na Constituição, é uma lei? Se não está, ele não vai poder fazer muita coisa, né? E nesse processo, então, revolucionário, surge uma arma, tá? Lá na França, que é a guilhotina. A guilhotina criada aqui, você não tem imagem dela, mas você já deve, né, lembrar do que é uma guilhotina. E ela fica famosa, né, essa arma, por ela cortar a cabeça das pessoas, né?
Então, a lâmina desce, corta a cabeça da pessoa, não tem o que fazer, né? A pessoa que está lá sabe que vai morrer. Tanto é que o rei Luís XVI e depois a rainha Maria Antonieta, os dois foram guilhotinados em praça pública nesse processo revolucionário. Então, mais um exemplo de enfraquecimento, né, monárquico ali na Europa, um rei ser morto, gente, na França, né, pelo povo, pelos cidadãos aí da França. Com certeza também marcou muito esse processo revolucionário. Nessa bagunça, nesses processos aí revolucionários, de guilhotina, morte do rei e tudo mais, vão surgir grupos políticos, tá? Diferente um pouco, né, dos partidos políticos que a gente tem hoje, mas os grupinhos lá da política, eles vão surgir. E aí eu sempre falo para os meus alunos, né, principalmente no 8º ano, ali que tem que trabalhar muitas vezes de uma forma até mais lúdica. Se eu vou entrar numa sala de aula, eu vou tentar ficar com as pessoas que eu gosto, né? Com as pessoas que pensam como eu penso, ou até com os meus amigos. Os grupos políticos ali da França revolucionária seguiram, né, essa ideia de ficar juntos com as pessoas que pensam da mesma forma. E aí, quando eles se reúnem nessa Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição para a França, os grupos, então, vão sentar em alguns lados, né, da sala. Um grupo vai para a esquerda, um grupo vai para a direita. E aí surgem, né, as expressões que a gente usa até hoje, muitas vezes até como forma de ofensa, que eu acho ridículo, né, usar expressões de pensamento ou de ideologia como uma forma de ofender uma pessoa, né? Ah, eu tenho pensamento de esquerda, eu tenho pensamento de direita. É a liberdade de expressão que eu falei que é para mim. Então, liberdade de expressão, desde que eu não cometa crime, desde que eu não interfira na liberdade de outra pessoa, tenho total direito de ter ideais de direita ou ideais de esquerda. Mas como que surgem esses ideais, né? O grupo que sentou à esquerda, então, os jacobinos, eram a classe baixa e a classe média, tá, lá da França. Então, pessoas que queriam mudanças sociais significativas nesse processo aí revolucionário da França. Os girondinos foram para a direita, que eram pessoas que não queriam tantas mudanças, tá, nesse processo social. Eles eram liberais na economia, tá, nobres liberais na economia, porém mudanças sociais não era muito a característica dessa galera aí que foi para a direita, né? E dali em diante a gente usa até hoje, né, para falar ou de partidos ou de pessoas famosas ou até de políticos, né? Essa pessoa é de esquerda, essa pessoa é de direita. A origem dessas expressões, né, ocorre nesse processo dos grupos políticos ali da França. Teve um outro grupo que a gente chama hoje de centrão, né, que chegou e sentou no meio, né, da sala. Um grupo foi para a direita e um para a esquerda, e outro foi no centro. Lá na França, eles eram chamados de planície ou de pântano, porque, segundo as pessoas da França, esse grupo atolava, afundava a França, né, por ou corrupção ou por ideais próprios e não pensavam na sociedade como um todo. É uma característica, né, desses grupos que a gente chama de centrão, muitas vezes pensar em benefício próprio só e não pensar em todo o benefício social, benefício da sociedade ou de um país hoje, tá? Também essa expressão centrão tem, de certa forma, aí uma origem na França revolucionária. Mais uma vez, né, gente, falar que aquela pessoa é de centro, aquela é de direita, aquela é de esquerda, não pode ser considerado uma ofensa, tá? Os ideais políticos, ideais ideológicos, né, ideais ideológicos, devem ser respeitados desde que a pessoa, né, também respeita os outros pensamentos e as outras opiniões políticas, sociais, econômicas. Por isso é bom, né, discussão civilizada, debate civilizado. Seguindo, então, vamos lá para uma questão, né? Então, uma questãozinha tirada do Enem. Em 4 de julho de 1776, independência, né, dos Estados Unidos. Esqueci de falar, mas lá também é feriado, né? 4 de julho, muito comemorado lá nos Estados Unidos. As 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmava a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis. Então, o direito à vida, a liberdade e a busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, aonde? Na França revolucionária. Tá?
A influência da Revolução Americana e do Iluminismo é sentida até hoje na Constituição brasileira. Falei para vocês, né, até agora. A partir da leitura do texto, qual é o princípio que está consagrado na Carta Magna, que se inspirou nos fatos ocorridos no século XVIII? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Letra B. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Letra C. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E letra D, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Questão muito difícil. Essa não é difícil, tá, gente? Essa é muito difícil, tá? Muitos conceitos aí envolvendo a mesma questão. Primeiro, Carta Magna é a Constituição brasileira, tá? Alguns lugares a gente vai encontrar essa expressão, Carta Magna. Então, lá na Constituição do Brasil, todas essas afirmativas, gente, elas estão lá, tá? Na Constituição. Então, para a gente eliminar uma alternativa falando que isso não está na Constituição, a gente não consegue fazer, tá? Todas elas estão presentes lá na Constituição do Brasil, tá? Mas aí, vamos relacionar as afirmativas com o que está no texto. Então, a gente tem que voltar ali, né, a partir da leitura do texto. Essa é uma questão que provavelmente a maioria dos candidatos aí vão ler 2 vezes o texto, né, que é muitas vezes um perigo, porque o Enem, se a gente calcular aí, né, as médias do tempo e das questões, a gente não pode ficar voltando, né, toda a questão para ler 2 ou até 3 vezes, não vai dar tempo de responder todas. Porém, por ser uma questão considerada difícil, né, portanto, a gente voltar e ler ela de novo, ou algumas partes. Aqui, eu separei aqui, gente, no meu rascunho, essa parte aqui, ó. O poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, né, que eu falei aqui em cima, vida e liberdade, derivava dos governados. Então, o poder dos governantes deriva dos governados. Qual a afirmativa que explica essa, principalmente essa frase da questão, tá? Pegou essa frase da questão aí, consegue responder a toda a questão em si. Não sei se alguém respondeu aí no chat, enfim, né? Não vou sair agora. Vou dar uma olhadinha se alguém conseguiu responder. Opa, chegou mais umas pessoas aí, que bom. A afirmativa correta, gente, é a letra C, tá? Porque todo poder, segundo o texto, né, e a Constituição brasileira, emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. É o que a gente está vivenciando agora, né? O período de eleições, uma parte, né? O primeiro turno, no caso, já passou. A gente foi lá e exerceu o nosso poder de escolha, tá? E escolheu nossos representantes. Ah, eu não concordo com tal representante que foi eleito, mas venceu, né? O poder da maioria do povo. Então, pensando como uma sociedade, vai ser, né? Os eleitos aquele que tiver a maioria dos votos, né? Então, por meio desses representantes, nós temos sim, né, o poder está nas mãos do povo. Então, a gente vai lá, escolhe, depois de algum tempo a gente troca, né, depende o cargo político em si, né, mas está lá na Constituição, né, que todo o poder emana do povo. Então, essa parte que entrega a questão, tá, gente? É uma questão, como eu falei para vocês aí, um pouquinho difícil demais, tá? Constituição é um livro bem interessante, tá, gente? Para vocês, quem pensa em fazer a advocacia, direito, com certeza vai ver muito, né, essa Constituição aí nas disciplinas da faculdade. Tá? É um documento até legal, acredito que toda escola tem. Eu estou aqui na biblioteca, não consegui ver agora meio por cima, mas toda escola tem exemplares da Constituição, até pelos estudos, né, que a gente utiliza muito em sala de aula isso. Mais uma questão, tá, gente? Mais uma aí do Enem. Essa aqui eu acho que não foi do Enem, não, tá, gente? Eu acabei nem colocando a fonte aqui para vocês, mas é uma questão legal, assim, né, para a gente entender um pouco do que pode cair lá na prova do Enem em si. Vamos lá, fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, lá em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada para uma mudança no plano das ideias e das mentalidades.
o iluminismo. O iluminismo presente, né, na Revolução Francesa, e correlacionando temporalidades históricas. O tempo apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a modernização da educação escolar, atualização da disciplina moral cristã, divulgação dos costumes aristocráticos, socialização do conhecimento científico ou universalização do princípio da igualdade civil. Também é uma questão difícil, gente. Olha ali, bastante conceitos, né, que a gente precisa dar uma paradinha, entender ou lembrar de alguns deles. Primeiro, vamos eliminar, né, o que a gente sabe que não tem nada a ver com a questão. Não fala nada de disciplina moral cristã aqui na afirmativa. E, né, como eu falei para vocês antes, iluminismo não ligava muito para a moral cristã, né, e muito menos para essa atualização. O iluminismo meio que deixava pensamentos religiosos de lado e focava na razão. Então, plano de ideias e mentalidades passando por mudanças, tá? Então, essa letra B não é. Divulgação de costumes aristocráticos também não, tá, gente? A aristocracia é um grupo de pessoas no poder, e aqui não fala nada em divulgar costumes desse grupo específico que estaria no poder, tá? Socialização do conhecimento científico, também não, tá, gente? E nem modernização da educação escolar. Se a gente pensar princípio de igualdade civil, e no momento que tem temporalidade histórica, ou seja, iluminismo, Revolução Francesa, um pouco antes, independência dos Estados Unidos, aí num tempo histórico muito próximo, é claro que, né, tinha um pensamento de universalizar, né, o princípio da igualdade civil. Então, é a letra E. Universalizar é pegar, né, esse princípio de igualdade civil, então, igualdade de homens e cidadãos, e levar para o universo, levar para o mundo, num contexto histórico, né, num tempo histórico de revolução e de pensamentos ligados ao iluminismo. Então, conceitos de iluminismo, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, eles estão sempre ligados. Então, se tivesse as três informações na questão, a gente já consegue, de certa forma, entender um pouco mais, né, algumas questões ali das ciências humanas. Nesse momento, então, como eu falei, né, jacobinos, girondinos e centro, ocorre, então, o terror jacobino, que foi o momento do auge da guilhotina, né, falando meio de uma maneira mais grossa. Mais ou menos 17 mil pessoas, aproximadamente, né, foram guilhotinadas nesse processo histórico da Revolução Francesa. E os jacobinos tinham uma característica não dar muita voz aí para a oposição, tá? A gente falou um pouco mal, eles já ameaçavam guilhotinar essas pessoas. Tanto é que é um número alto, né? 17 mil pessoas no total aí foram mortas, né? A guilhotina, então, foi muito usada pelos jacobinos enquanto eles estavam no poder. Só que aí surge a figura do Napoleão, tá, gente? Um cara muito importante aí na história do nosso planeta, tá? Napoleão, ele era um militar que estava lá no exército e ele se destacava não pela sua força, não pela sua altura, ele era baixinho, quem me conhece, talvez aí se alguém me conhece, sabe que eu não sou muito alto, né? Mas ele era muito conhecido, muito valorizado e muito respeitado pela sua liderança militar. Então, lá no exército, ele tinha estratégias novas, ele usava táticas de guerra aí novas ou diferentes de outras pessoas, o que fez com que muitas vezes com menos exército, menos pessoas, né, lutando, ele conseguisse vencer da mesma forma outros exércitos, tá? Com esse poder, com essa... Ele era muito valorizado, né? Ele acabou se tornando, então, imperador da França. Tá? Ele ficou muito tempo no poder, tá? 1799 até 1815. E um fato que marca, né, o seu poder é a tal da coroação do Napoleão, lá na Catedral de Notre-Dame. Tá? Resumindo para vocês, toda vez que um rei ou imperador era coroado na Europa, era convocado o Papa, que era o representante, né, até hoje é o representante principal e mais poderoso da Igreja Católica. Naquela época, o Papa ele tinha muito poder político, muito poder econômico em toda a Europa, e sempre como costume, como tradição, o padre pegava e coroava o novo imperador ou o novo rei. Napoleão vai lá e tira a coroa, tira esse símbolo que marca, né, o poder do imperador ou de um rei, vai lá e tira das mãos do Papa e ele se autocoroa. Então, nesse momento, ele meio que fala, né, sem falar, né, ele mostra ao Papa que ele ia ser o cara mais poderoso da Europa, tá?
e nada ia fazer com que ele tirasse esse pensamento da sua cabeça. Então, aqui tem a figura, né, do Napoleão, e aqui atrás a figura do Papa, tá? Catedral de Notre Dame, tá, gente, é a mesma que alguns anos atrás ali acabou passando por incêndio, tá? Ela, de certa forma, está sendo ainda restaurada, né, toda ela, mas é a mesma Catedral de Notre Dame, tá? E o Napoleão, gente, ele, depois que assume o poder, ele vai, né? Ele conquista vários territórios aí. Separei o mapa para vocês, tá? Da Europa, então a França para localização, né? Sempre é bom se localizar em mapas. Está aqui e ela vai conquistando esses outros territórios aqui. E o que o Napoleão faz? Tira o rei, tira a rainha, tira o monarca que está lá, o imperador, e coloca pessoas da sua confiança para comandar esses locais aí, tá? Tanto é que lembro da aula de história passada, né, quando eu falo de Portugal, que está aqui, ó, a família real portuguesa sai da Europa meio que fugindo de Napoleão. Então eles saem de lá, fugindo, né, de Napoleão, nesse processo aí de conquista de territórios, e, como eu falei, ele chegava lá, tirava o rei, prendia, mandava tirar de lá e colocava pessoas, irmãos, parentes ou pessoas próximas para comandar. Porém, dois locais que Napoleão não consegue invadir, tá? A Inglaterra, faz parte aqui do Reino Unido, que é uma ilha, né? Então, para chegar na ilha, nessa época, tinha que ir com navios. E depois a Rússia, que eu vou falar um pouco mais, né? Depois, na hora da derrota dele. Você não consegue chegar num país, por que ele não conseguia chegar na Inglaterra? Porque a Inglaterra tinha os melhores navios, era a melhor marinha da época. Ele não conseguia chegar e conquistar o país, né? O Reino Unido em si, porque ele não ia conseguir mesmo ganhar da marinha inglesa. Se ele não consegue com guerras, com violência, com mortes, ele vai tentar enfraquecer economicamente a Inglaterra. Então, ele estabelece o bloqueio continental, tá? Que é um bloqueio imaginário, né? Uma linha imaginária, bloqueando economicamente os países aí sob controle de Napoleão a fazer comércio com a Inglaterra, tá? Comprar ou vender mercadorias com os ingleses. Porém, né, um dos ajudantes, de certa forma, né, dessa época aí, foi o próprio Brasil, né? O Brasil, então, aqui na América, conseguia, né, burlar esse bloqueio continental aí. A família real já estava aqui no Brasil, né, nesse bloqueio. E o Brasil conseguia mandar produtos para a Inglaterra e, de certa forma, também comprar produtos ingleses para movimentar, né, a economia inglesa. Esse bloqueio econômico ele não dá certo, tá, gente? Ele acaba fracassando, né, por vários motivos, tá? E aí Napoleão acaba ele começa a perder o seu poder, tá? Lembrando outro fator, né, histórico, outro fato histórico, quando a família real vem para o Brasil, lembram? Eles são escoltados pelos ingleses, então essa escolta que eu falei na outra aula não era de graça, né? O Brasil depois ele acaba ficando meio que dependente da economia inglesa e de certa forma ajudou, né, para que esse bloqueio continental não desse certo. Se não dá para ir para um lado, o Napoleão vai para o outro, então ele tenta invadir a Rússia. Porém, o Napoleão e o Hitler, né, têm isso em comum, tentar invadir a Rússia no inverno. Não é muito legal, não, gente. Tá? O inverno russo ele é bem rigoroso, né? Temperaturas aí muito negativas. E a Rússia ela usa a tática da terra arrasada. Então, os russos, né, utilizavam essa tática. Como a Rússia é muito grande, os soldados não precisavam ficar defendendo toda hora o território russo. Eles iam recuando, 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 até o momento que eles achassem viável, né, e seguro ou contra-atacar ou pelo menos se defender. Nessa tática de terra arrasada, quando os soldados iam, né, para dentro do próprio território, eles acabavam destruindo as próprias lavouras, saqueando as próprias cidades, estragando as próprias fontes de água do país, tá? Para não ter suprimentos para os soldados inimigos que estavam chegando. Então, muitos soldados acabavam morrendo de fome, de frio, porque iam para essas cidades e não encontravam comida, não encontravam água, não encontravam roupa, não encontravam remédio, não encontravam nada. Era na Segunda Guerra Mundial falando de remédio. Então, essa tática foi utilizada, né? E acabou enfraquecendo, né? Muitos exércitos que acabaram tentando invadir a Rússia nesses momentos da história. Napoleão, então, ela acaba sendo preso, tá? Paris acaba sendo invadida, ocorre, né, o contra-ataque dos russos e depois dos ingleses. Ele fica exilado na ilha de Elba, depois ele perde a batalha de Waterloo, que daí sim é a batalha final que Napoleão acaba perdendo, tá? E ele é exilado na ilha de Santa Helena, onde permanece até sua morte lá em 1821, se não me engano, tá?
Nesse processo aí, voltando a falar do Brasil, né? Os reis, as rainhas que estavam no poder antes do Napoleão tinham o direito de voltar, né? Eu já falei na outra aula. O rei que estava aqui, o Dom João VI, ele fica aí, será que eu volto para a Europa? Será que eu não volto? Nessa bagunça que virou a Europa, né? O Dom João volta para Portugal e deixa o seu filho, Dom Pedro I, aqui. Então, sim, Napoleão tem muito a ver com a história do Brasil, de certa forma, indiretamente, né? Mas ele tem, sim, muito a ver com a história do nosso país e depois a nossa independência, do nosso império também, tá? Vamos lá, mais uma questão. Hoje vai ser mais corrido, mas vamos lá. Esses artigos aqui, eles são do bloqueio continental, tá, gente? Que é o documento que eu falei agora há pouco. Artigo 5º. O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. Então, pode ser capturada. Tá? Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das suas colônias inglesas ou lá tendo estado desde a publicação desse decreto será recebida em porto algum. Então, proibido receber mercadorias em portos depois do bloqueio continental. Artigo 8º. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Então, qualquer navio que tentasse burlar esse bloqueio continental seria, então, apresado e o navio e a carga seriam confiscados. Esses artigos do bloqueio continental decretado pelo imperador da França, não tem o nome aqui dele, né, mas a gente sabe quem é, né? Então, olha ali. Não tem o nome do Napoleão aqui, tá, gente? Permitem notar a disposição francesa dele. Em cima tem o nome dele, né? Napoleão, mas aqui imperador da França. Estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais de seu comércio interno. Letra B. Impedir que a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e nas áreas coloniais, provocar a transferência da corte portuguesa para o Brasil por meio da ocupação militar da Península Ibérica, ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus, ou debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. Essa aqui, gente, ela não é difícil, tá, essa questão. Ela é a letra E porque o bloqueio continental foi feito para isso, tá, gente? Ele foi feito para limitar o comércio na Inglaterra com o restante da Europa, assim enfraquecendo, né, a Inglaterra, que eu não falei para vocês antes, né, mas anos antes ali, né, uns períodos antes da história da Inglaterra, passou pelo processo da Revolução Industrial. A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial, então tudo que era novidade, tudo que era industrializado saía da Europa através da Inglaterra. Sabendo disso, né, o Napoleão queria enfraquecer a economia inglesa para que ele assumisse, então, esse poder econômico, né, se tornar, então, a maior potência da Europa e, claro, do mundo. Porém, a Inglaterra conseguiu passar por esse bloqueio continental, por esse bloqueio econômico, mas o bloqueio foi feito para isso, tá, gente? Ele foi pensado por Napoleão para debilitar a Inglaterra e limitar o comércio com o restante da Europa. Vamos dar um pulo aí, né, gente, no período da história e também da Idade Contemporânea e vamos chegar na Primeira Guerra Mundial, tá? Não significa que não aconteceu nada de importante entre a Revolução Francesa e a Primeira Guerra Mundial. Porém, pensando em prova do Enem, vamos focar no que a gente acha, né, ou tem mais probabilidade de cair lá na prova. Primeira Guerra Mundial. Tudo começa com disputas imperialistas, tá? Os países aí querendo formar grandes impérios, principalmente na África e na Ásia, tá? Então, Alemanha, Inglaterra, Itália, França se movimentam, né, num movimento conhecido como neo-imperialismo ou imperialismo moderno. Não deixei o mapa para vocês, mas nesse momento ocorre a partilha da África, que é um momento de tensão entre essas superpotências europeias, onde os países aí da Europa, eles vão lá na África e falam, ó, esse território aqui, não importa quem estava aqui, se eram tribos ou grupos, né, nativos, parceiros ou inimigos, a partir de hoje somos nós que vamos comandar essa região. Então eles dividem, eles partilham, né, o continente africano e colocam lá
esse território vai para a Alemanha, esse para a Itália, esse para a Inglaterra, esse para a França, e acaba dividindo, né, uns para Portugal, né, por isso que alguns países da África acabam falando a nossa língua, né, a língua portuguesa. E aí, nessas disputas, gente, dois países acabam ficando insatisfeitos, que é a Alemanha e a Itália, que receberam menos territórios aí do continente africano. A Inglaterra e a França, elas acabam recebendo a maior parte dos territórios nessa divisão, né, do continente africano. Isso é um dos motivos para iniciar a Primeira Guerra Mundial. Outro motivo é o nacionalismo, tá? Grupos eslavos e grupos germânicos, então alemães, ó, Germânia, queriam formar nações próprias, com características culturais e históricas próprias, o que é meio impossível de acontecer. Pensa no nosso país. Vamos mandar todo mundo embora e todo mundo que tem as mesmas características culturais vão ficar no nosso país. Não vai dar certo, né, gente? O nosso país, principalmente, né? Mas lá na Europa também, né? Os grupos aí que já tinham uma miscigenação cultural, mas muitos grupos nacionalistas queriam formar um grupo só, né? Uma nação só com as mesmas características. Os países começam a perceber que vai haver uma tensão mundial, vai haver talvez um conflito, né? De grande escala, e aí eles começam a se preparar. Eu sempre brinco com os alunos do 9º ano. Se eu vou brigar e eu sei que eu vou perder, eu vou me preparar, né, gente? Ou eu vou chamar os meus amigos, ou eu vou levar alguma coisa para usar como arma, né? Então, esses países começam a pensar dessa forma, né? Países aí começam a se armar na corrida armamentista, então, exército, armas novas, tecnologias, táticas, tudo, né? Que envolve o exército, o movimento armamentista. E como eu falei, se eu não consigo brigar sozinho, eu vou chamar alguém para me ajudar. Aí surgem as políticas de alianças, tá? Num grupo é formada a Tríplice Aliança, entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que vai deixar de existir, né, depois da Primeira Guerra Mundial, e a Itália. Olha as bandeiras, né, gente? Todas elas diferentes do que é hoje. A Alemanha e a Itália também, né, passam aí por um movimento de fragmentação, né, depois que eles perdem a Primeira Guerra Mundial. No outro grupo, a Tríplice Entente. Então, Inglaterra, França e Rússia depois, tá? O grupo vencedor da Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra começa com o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro. Olha aqui, ó, a Áustria-Hungria. Um dos herdeiros foi assassinado, tá, no dia 28 de junho de 1914. Essa aqui é uma foto que, momentos antes, né, desse assassinato. E aí começa a Primeira Guerra. Um país aqui começa a declarar guerra para o outro, e como eles estão em alianças, né, se um país declara guerra para o outro, toda a aliança, todo o grupo, né, vai declarar guerra contra o outro grupo. Sempre brinco com meus alunos, né, de certa forma meio errado, tudo bem. 8º ano quer brigar com o 9º ano. Aí vai lá um menino e briga com o menino do 8º, briga com o menino do 9º. Vai virar bagunça, né? Vão querer se proteger, vai virar bagunça, vai virar briga de 8º contra o 9º ano. É o que aconteceu aqui, gente. Um país começa a declarar guerra com o outro, aí começa o conflito armado conhecido como Grande Guerra. Por que não é a Primeira Guerra ainda? Porque eles não sabiam quantas guerras ia ter, né? Quantas guerras mundiais iriam ocorrer. Então, nesse momento da história, eles chamavam de Grande Guerra. Então, lá na prova, lá em livros, em conteúdos que vocês vão estudar, se tiver essa expressão Grande Guerra, não está errado, está certo. Tá? Fases da Primeira Guerra, tem 3 grandes fases. Movimentação, toda a primeira fase de guerra, de todas as guerras, é marcada por movimentação. Soldados, exércitos querendo achar o seu espaço no território. Proteger, né, o seu país, ou atacar o país vizinho, e aí se estabelecer como um exército, né, nessa fase de movimentação. Então, armas, soldados, uso de animais aqui, né, eu até separei para vocês, na Primeira Guerra Mundial é uma característica presente. Depois da segunda fase da guerra, que é a maior, a fase das trincheiras. Soldados já se organizam, já têm o seu território controlado, eles não vão querer perder. Então, eles constroem, né, as trincheiras, que são grandes buracos aqui, ó, eu separei para vocês, como forma de manter, né, o seu território. Porém, ficou um tempão, né, as trincheiras aí como uma das fases da guerra, tá? E aí os soldados aqui, chuva, sol, falta de água, falta de comida, muitos deles acabavam morrendo sem levar um tiro, acabavam morrendo de fome ou de doenças que surgiam nesses momentos aí das trincheiras. Gripe espanhola, que matou muitas pessoas lá em 1918, surge entre as trincheiras e depois é levada para a Espanha, por isso gripe espanhola. Terceira fase, então, a entrada dos Estados Unidos, tá? Nesse contexto da terceira fase, novas armas vão surgindo.
porque é uma estratégia usada, né? Você tem um soldado lá na trincheira, que está escondidinho, eu vou ter que achar uma arma para tentar matar esse soldado. Então, eu vou criar uma granada, eu vou criar um morteiro, gases tóxicos, tá? Gases mortais surgem nessa época. Depois, mais no fim da guerra, o uso dos aviões também, tá? Como uma forma de tentar atacar essas trincheiras. E tem um filme bem interessante aí, que é o Cavalo de Guerra, se a gente tiver um tempo aí para assistir, né? Antes do Enem, para dar aquele momento de descanso da mente também. E tem um outro filme que é 1917, esse é um pouco mais novo. Representa muito a vida, né, das trincheiras, o uso dos animais mais presentes no Cavalo de Guerra, tá, gente? Mas são dois filmes bem interessantes se alguém quiser assistir. Nós temos muito material, né, visual, filme e tudo mais, documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, mas sobre a Primeira, muitas vezes ela é esquecida. Mas tem material de qualidade que conta, né, muito da história desse momento da história, que é a Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. Mais uma questãozinha aí, gente. Vamos lá. 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África, então imperialismo, né? E com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, no século XX. E começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Olha essa última parte da questão, gente. Quietude estagnante na Europa, só que acontecimentos empolgantes, né, na Ásia e na África. O imperialismo tem essa característica, tá? Lá na Europa não teve muito conflito até começar a Primeira Guerra Mundial, né? Então, esse período do imperialismo tinha uma quietude na Europa. Porém, nos outros continentes, né, que estavam sendo disputados, ocorreu vários acontecimentos empolgantes. Então, disputa de territórios, disputa de poder. Sabendo disso, a questão ela se torna fácil, tá? O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra, na medida em que difundiu as teorias socialistas? Não, né, gente? Acirrou disputas territoriais? Pode ser que sim. Superou as crises econômicas? Não, gente. Nesse momento de disputa entre territórios, os próprios países ou que estavam sendo disputados ou que estavam aí com essa questão do poder nas suas mãos, passaram por algumas crises econômicas, tá, gente? Multiplicou os conflitos religiosos? Nessa questão aqui, não, né, gente? Conteve os sentimentos xenófobos? Com certeza não. Xenofobia é a aversão ao estrangeiro, tá? Esses movimentos aqui, ó, totalmente nacionalistas, eles eram xenófobos como uma das características. Sobrou, né, as disputas territoriais, como eu falei para vocês. Acirrou a disputa territorial na Ásia e na África, porém na Europa teve um momento de quietude estagnante. Só que em 1914 ocorre o início da guerra, daí sim, daí vira bagunça, vira essa quietude aí, deixa de existir. Um outro acontecimento bem interessante aí, que pode, numa dessas, cair ali na prova do Enem, é o Natal de 1914, tá, gente? Lá em 1914, primeiro ano da guerra, muitos soldados saíram de casa com a ideia de que a guerra começa em junho, né? Então eles têm a ideia de que, vamos para lá, até o Natal a gente volta, tá? Então eles avisavam as famílias e tudo mais, que até o Natal eles iam voltar. Porém, com o andar da guerra e dos combates, eles perceberam que não, eles não iriam voltar, né, naquele ano e que a guerra, sim, ia demorar muito tempo. No Natal de 1914, alemães de um lado e ingleses do outro, eles largam as armas, porque eram soldados jovens, né, já falei na outra aula. Quem vai para a guerra são soldados jovens, estão aí no início da sua vida, dos seus sonhos, e que vão lá, ficam lá esperando, né, nas suas trincheiras, e no Natal de 1914 eles largam as armas, né, para comemorar esse Natal. Então eles ficam por 3 dias sem combates, sem guerras e tudo mais, e até vão jogar bola, né, essa foto ela é real, desse acontecimento. Não sei se tem filme que ele apresenta esse momento, mas tem um vídeo ali que eu achei de uma propaganda, enfim. Você pode digitar lá Natal de 1914 e vai ter ali meio que uma cena, né, desse acontecimento, tá? E aí começa o período entre guerras, a gente. O próprio nome diz, né, entre as duas grandes guerras mundiais ocorre um período histórico também marcado por vários acontecimentos.
O primeiro deles é o Tratado de Versalhes. Acaba a Primeira Guerra Mundial com a vitória da Tríplice Entente, e a Alemanha ela é considerada, então, a culpada desta grande guerra. Então, a Alemanha deveria passar por punições econômicas, o exército deveria ter um limite de soldados, e os territórios que eles foram conquistando durante a Primeira Guerra Mundial, eles deveriam devolver. Esse tratado ele foi criado com o ideal de não haver outra guerra, não haver outro conflito mundial. A gente vai ver daqui a pouco que a Alemanha se lixou, né? Não quis saber desse tratado de Versalhes. As ideias eram legais, né? Evitar outro conflito mundial. Porém, esse tratado, eu sempre falo, a Segunda Guerra Mundial ela começa com o Tratado de Versalhes, porque a Alemanha nunca aceita esse tratado e ela vai se sentir aí com o famoso sangue no olho, até estourar a Segunda Guerra Mundial. Lá nos Estados Unidos, esse período é marcado por, como é que eu posso falar? Além da desigualdade, né, dois extremos. Tá? Os anos felizes econômicos, os Estados Unidos se torna definitivamente a maior potência econômica mundial, muita produção, né, o consumismo, o estilo de vida americano, marcado nesse período da história. Bom dia. Bom. Falei que ia chegar um aluno. E lá nos Estados Unidos, gente, também a intolerância racial. Olha essa imagem aqui. Chegou um momento da história que tinha até bebedor de água para pessoas brancas, né? E para pessoas coloridas. Olha a expressão utilizada. Então, essa foto representa, né, essa intolerância racial, essa segregação racial. Com o passar do tempo, essa segregação vai aumentar, tá, gente? Então, tinha um ônibus com lugares para brancos e lugares para negros, tá? Enfim, essa intolerância, ela permanece até hoje, né? Alguns problemas raciais lá nos Estados Unidos são heranças desse momento de intolerância racial. E, claro, corre a crise econômica de 1929, que até então foi a maior crise econômica do mundo. Ela dá um baque no capitalismo americano. Tá? Ela quebra a bolsa de valores em Nova York e muitas empresas vão à falência, muitas pessoas acabam perdendo seus empregos. E para o capitalismo americano, nesse momento de auge, né, com certeza foi um baque muito grande, até com o medo de o capitalismo não dar certo ali nesse momento histórico, tá, gente? 1929, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Então, claro que eles tiveram medo nesse período da história, tá, gente, que o capitalismo não desse certo. E aí surgem na Europa os governos totalitários, os famosos fascismo e nazismo, né? Dois movimentos aí totalitários. Fascismo na Itália, com o líder Mussolini, e o nazismo na Alemanha com o Hitler. Olha os dois aqui na foto, né, gente? Aí surgem os símbolos, né? A gente conhece ó, a suástica, os símbolos aí do Império Italiano também, tá? E esse conteúdo vocês já devem saber bem mais, né? Porque ele é um conteúdo que é muito estudado aí no terceirão. Mas eu separei aqui a doutrina nazista, tá, gente? São 4 pontos da doutrina nazista que marcam, né, o que passava na cabeça dos nazistas. Então, o racismo extremo, né? O antissemitismo, que era o ódio aos judeus, um grupo específico de pessoas aí da Europa, por mais que lá na Alemanha os judeus eles representavam menos de 1% da população total, tá? Então esse ódio aos judeus ele é um movimento não justificável, né, com certeza, de forma nenhuma, só que eles acreditavam que esse 1% de pessoas eram os culpados da Alemanha passar por tudo que eles estavam passando nesse momento da história. Quem tiver a oportunidade, gente, de conhecer o Museu do Holocausto lá em Curitiba, é uma lição de vida, é um lugar incrível, tá, para conhecer. Claro que você não sai de lá feliz, você não sai de lá contente, mas a história ela não deve ser escondida, né? A gente não deve passar um pano na história e fingir que não aconteceu nada. Então é um lugar bem interessante para, se um dia alguém puder conhecer, né? Ali em Curitiba é o Museu do Holocausto, que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre o Holocausto. Outra característica era o totalitarismo, né? Governos totalitários, o poder total nas mãos de uma pessoa. Um homem, né? Tem que ser um homem, né? O fascismo e o nazismo eram extremamente machistas também, na figura do Hitler na Alemanha e do Mussolini na Itália. E o expansionismo, os dois países nesse momento eles acreditavam, né, no espaço vital. Precisamos aumentar os nossos territórios para que o nosso país seja vital, o nosso país tenha uma vida, para que nossa nação não sucumba a outras nações que possam invadir o nosso país.
Então, ideais aí bem complicados de entender, né, o que se passava na cabeça das pessoas. Mas, né, gente, até hoje temos aí casos na nossa sociedade atual aí de racismo, não precisa nem falar, né, de antissemitismo, muitas vezes, né, o preconceito religioso, armamentismo também, né, os dois movimentos eles eram extremamente armamentistas, tá, violentos também. Tem vídeos aí que explicam as teorias do nazismo e do fascismo. Tem até um livro que me fugiu da cabeça agora o autor, mas é Os Pilares do Fascismo, tá? São 14 pilares explicados aí do que se passava na cabeça desses movimentos totalitários, desses governos. E assim, gente, nunca foi só o Hitler e nunca foi só o Mussolini. Foram grupos de pessoas que fizeram parte desses movimentos totalitários. Não foi o Hitler que foi lá e criou a câmara de gás, não foi ele lá que ia utilizar. Eram grupos de pessoas que pensavam da mesma forma que ele, tá? Essa questão, gente, vamos ver, dá tempo de ver também, tá? Regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude, em torno da defesa de ideais grandiosos para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada, e obedecida, que era o líder, como eu falei antes, né? O líder supremo desses dois projetos, né, de governos totalitários. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália e também na Espanha e em Portugal. Também tinha o fascismo, né, na Espanha e Portugal. A juventude, gente, ela era uma massa de manobra, tá? Então era muito mais fácil pegar os jovens, fazer lá meio que uma lavagem cerebral para eles seguir, então, os ideais fascistas e nazistas, tá? Tanto é que existia a famosa juventude hitlerista. Então, crianças, né, jovens aí, educados desde cedo a seguirem, né, o líder supremo ali, que seria o líder totalitário, o Hitler. Nas escolas eram levados, então, livros, os livros história, geografia, matemática eram deixados de lado para que os ideais nazistas entrassem nas salas de aula, literalmente, para fazer essa lavagem cerebral nos jovens. Então, a atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se por quê? Pelo sectarismo, então, pela divisão, né, e pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores ao regime, pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadão, pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir, pelo diálogo ao organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras, ou pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multidinários. Essa questão não é tão difícil, tá, gente? Primeiro, a gente tem que pensar que movimentos totalitários, eles são totalmente violentos, tá? E radicais com opositores a esses movimentos. Então, aqui, ó, direitos. A gente já arrisca quando fala em direitos como cidadãos, tá, gente? Esses movimentos, eles tiram os direitos da pessoa e eles não conscientizam as pessoas dos seus direitos que eles têm, tá? Promoção de uma vida saudável também, vamos, né? Não precisa nem falar, né, gente? Organizar debates, então, também não, tá, gente? Na verdade, como eu falei para vocês, tá? Não tem muito segredo essa questão. É a forma violenta e radical com que esses dois movimentos, eles enfrentavam os opositores ao regime. Contra o nazismo, contra o fascismo, lá dentro da Europa, muito provavelmente você ia ser preso, você iria até correr o risco de ser levado para os campos de concentração. Porque os campos de concentração, gente, deixa eu falar para vocês aqui, ó, já chegando no fim aqui, ele não era um local só para os judeus, tá, gente? Eles eram locais aí onde foram levados prisioneiros, homossexuais, ciganos, tá, gente? Então, vários grupos, né, sociais foram levados para os campos de concentração. Vou falar um pouco mais dos campos de concentração na próxima aula, tá? Mas, para finalizar, que hoje foi bem corrido, tá, gente? Estou falando talvez meio rápido, mas para dar uma adiantada no conteúdo. Nós vamos ter mais uma aula de história, e a gente finaliza, então, com a Idade Contemporânea. Mas para chegar nesse ponto aqui, gente, como a Primeira Guerra Mundial também, tá? A Segunda Guerra Mundial, ela forma os seus grupos, seus grupinhos aí, de um lado os aliados e do outro o eixo. Alemanha, Itália e Japão de um lado, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França do outro.
A Itália, ela passa de lado durante a guerra, e a União Soviética também, ela, no início, ela começa no lado da Alemanha, só que ela passa de lado aí durante o conflito. A Itália tem como característica nas duas guerras, tá? Ela trocar de lado durante o conflito. E antes de falar da própria guerra, que eu começo na próxima aula, vamos entender por que iniciou esse conflito, tá, gente? Primeiro, expansão alemã. O Hitler tinha a ideia do espaço vital, então ele queria, né, expandir o seu território, e ele começa a anexar pequenos países aí ao redor da Alemanha. O primeiro deles, a Áustria, que não teve tanta resistência, tá, gente? Que muitas pessoas que estavam na Áustria eram de origem alemã e também pensavam bem parecido com os ideais aí da Alemanha nesse período. Aí o Hitler continua, né, com seu processo de expansão territorial e acaba invadindo a Tchecoslováquia e depois a Polônia. No momento da invasão da Polônia, então, inicia a Segunda Guerra Mundial. Tá? Os países aí aliados começaram a falar: Hitler, para de invadir os países, a gente vai iniciar uma guerra. Só que Hitler não era uma pessoa, né, que tinha muito o que conversar, né? O que passava na cabeça dele a gente muitas vezes não entende. Então ele invade a Polônia mesmo assim. Polônia é dividida entre a Alemanha e a União Soviética, então nesse período da história da guerra, União Soviética e Alemanha eram aliados. Ocorre o pacto de não agressão, então a União Soviética não invade a Alemanha não invade a União Soviética. A gente vai ver depois que o Hitler, na próxima aula, né? O Hitler ele não liga também para esse pacto de agressão. Hitler não era uma pessoa muito confiável para fazer pactos, né? Para fazer acordos com ele. Depois a história vai explicar bastante, né, o porquê disso. Com a invasão da Polônia, então, os países começam a se declarar guerra um contra o outro e começa a Segunda Guerra Mundial, tá? Se a Primeira Guerra Mundial foi devastadora, teve milhões de mortos, a Segunda Guerra Mundial foi bem pior, tá? A gente vai ver na próxima aula o porquê disso. Para finalizar, mais uma questão, tá, gente? A última de hoje, então, essa capa aqui bem famosa, né, gente? A capa da primeira edição da revista do Capitão América, que hoje tem filmes, tem séries, tem desenho animado e tudo mais. Uma figura, né, muito marcante na história cultural dos Estados Unidos, tá, gente? Então, essa capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra o quê? A Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, o poder soviético durante a Guerra Fria, o movimento comunista na Guerra do Vietnã, ou o terrorismo internacional após o 11 de setembro de 2001. Todas as questões, gente, todas as alternativas mostram momentos de luta dos Estados Unidos contra, né, o que diz na afirmativa. Lutou contra a Tríplice Aliança? Lutou. Lutou contra regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial? Lutou. Lutou contra os soviéticos na Guerra Fria, contra os comunistas na Guerra do Vietnã e contra o terrorismo após o 11 de setembro. Mas a gente tem que olhar para a questão, olhar para a capa da revista, né? Tem o Capitão América dando um soco aqui, e dá para saber quem é esse carinha, né? Pelo bigodinho aqui, pela símbolo que está aqui, né? Aqui atrás também tem uma suástica, aqui atrás mais uma, né? Então, observando as dicas, né? As pistas que essa capa nos fornece, a gente sabe do que se trata. Regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, tá, gente? Apesar do Hitler ter lutado na Primeira Guerra Mundial, a simbologia da suástica, a figura dele com esse bigode, né? Mostra uma fase do regime totalitário da Segunda Guerra Mundial, tá? Guerra Fria não, Vietnã não e 11 de setembro não, porque o Hitler acaba morrendo, né, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Alemanha. Então essa questão ela não é difícil, mas olhando ali para a capa da revista, a gente tem, né, várias dicas, várias pistas que a gente pode usar. Outra que eu esqueci de falar, gente, aqui, ó, tem um soldado atirando e atingindo a proteção, né, o escudo do Capitão América, demonstrando que a América estava protegida, os Estados Unidos estavam protegidos. Então aqui é número 1, né, a revista número 1, e até hoje, né, o Capitão América aí como um símbolo da cultura norte-americana. Essa questão eu separei também, gente, porque ela tem imagem, né, então algumas questões lá das ciências humanas, no dia da prova, vocês vão encontrar elas com imagens, tá? Então é sempre bom entender ou mapa ou imagem, ter um bom entendimento
de coisas visuais, tá? Porque não vai ter só parte escrita, só textos, né, no dia da prova. Só parar a apresentação aqui. Finalizamos, gente. Sei que foi meio corrido, tá? Mas, enfim. Eu acho que semana que vem a gente acaba finalizando, tá? O Enem tá chegando, né? Eu vou trabalhar lá, vou estar junto de vocês nesse dia tão importante. Beleza? Boa semana aí de descanso, de mais estudos, né? Essa semana sem feriado, então vai ser mais corrido. E obrigado por fazer parte da aula de história, tá? Eu acho que eu vou participar da última aula de história, então, a princípio eu não vou me despedir de vocês, mas se alguém não participar da última aula de história, tenham uma boa sorte lá, tá? Se acalmem, sigam as dicas que a gente vai dando durante o nosso cursinho, tá, gente? Que toda dica ela é bem útil, né, naquele dia tão importante para vocês, tá? Alguma dúvida, enfim, tenha depois a lista de presença, né? Não esqueça. E aí qualquer dúvida, qualquer sugestão também não esqueçam de colocarem lá, que isso é um feedback para nós também, tá? Para o nosso, para ver se a nossa aula tá legal, não tá? Se é muito conteúdo, se é pouco, tá? Fiquem à vontade para opinar. Beleza, gente? Liberar vocês uns minutinhos antes.